Olá! Hoje a gente vai explorar o universo fascinante das tartarugas marinhas aqui no Brasil. São animais, assim, incríveis, né? Já navegavam pelos oceanos muito antes de nós, mas que agora enfrentam desafios bem atuais, bem complicados. Exatamente. E a gente tem em mãos um material bem interessante para essa conversa. Guias de conservação do ICMBio, do projeto Tamar também, uma pesquisa acadêmica específica sobre o impacto do plástico e dados de monitoramento costeiro. A nossa análise hoje vai focar no que essas fontes revelam sobre a vida dessas tartarugas e os perigos que elas correm por aqui. Isso. A ideia é entender melhor quem são elas, quais são as maiores ameaças no nosso litoral, o que está pegando mais e o que está sendo feito para protegê-las, né? Tudo com base no que esses documentos estão mostrando para a gente. Então, vamos lá. O Brasil, bom, tem a sorte de ter 5 espécies principais frequentando a nossa costa, como os materiais detalham direitinho. A gigante tartaruga de couro, a verde, a de pente, a oliva e a cabeçuda. Cada uma, né, com suas características. E o ciclo de vida delas é algo realmente extraordinário, sabe? E é compartilhado por todas elas. Tudo começa com os ovos lá, enterrados na areia quentinha das praias. Uhum. Quando os filhotes nascem, é uma corrida assim frenética pela sobrevivência até o mar. Aí eles entram numa fase que ainda, olha, intriga muito os cientistas, os chamados anos perdidos. Anos perdidos. Nossa, isso soa muito misterioso. O que as fontes dizem? A gente sabe pouco sobre essa fase, então. Pois é, a gente sabe pouco. As fontes sugerem que eles passam esse período inicial em mar aberto, talvez à deriva, com as correntes, sabe? Possivelmente usando bancos de algas flutuantes, tipo sargaço, como esconderijo e também como fonte de alimento. É uma fase de altíssima mortalidade e muito difícil de estudar. Imagino. Superada essa etapa, aí sim, os juvenis se aproximam mais da costa, ocupando áreas mais rasas, que a gente chama de áreas nériticas. Ali eles encontram alimento farto para crescer. E já adultos, eles se tornam grandes viajantes, migrando entre essas áreas de alimentação e as praias onde nasceram para se reproduzir. Voltando para casa para ter os filhotes. Exato. É um comportamento que a gente chama de filopatria. Essa fidelidade, assim, notável ao local de nascimento. É incrível. Fascinante essa conexão. E o momento da desova em si, as fontes descrevem como algo muito, muito delicado, né? Sim, é um dos momentos mais vulneráveis para elas. A fêmea sai do mar, geralmente à noite, né, para evitar o calor e predadores, enfrenta a praia, cava um buraco bem fundo com as nadadeiras traseiras, um trabalhão, e deposita ali, em média, uns 120 ovos. 120. É bastante. E uma fêmea pode repetir esse processo várias vezes numa mesma temporada. Essa temporada varia de região para região. Começa lá por setembro, no sudeste, e pode ir até junho nas ilhas oceânicas. Sergipe é interessante, tem desovas o ano todo, mas com um pico no verão. Entendi. E depois, quanto tempo para os ovos eclodirem? Leva de 50 a 60 dias, mais ou menos. Mas aí entra um detalhe que você mencionou, que é super importante e tá nos materiais. A questão da temperatura, né? Isso, esse é um ponto crucial e, assim, de crescente preocupação. A temperatura de incubação dos ovos determina o sexo dos filhotes, não é genético como na gente. Como assim? Temperaturas mais elevadas produzem mais fêmeas. E um estudo citado nos documentos, feito com a tartaruga cabeçuda aqui no Brasil, ilustra isso de forma, olha, dramática. Dramática por quê? O que ele mostrou? Nas praias mais quentes do Nordeste, como lá em Sergipe, na Bahia, a pesquisa apontou que quase 94% dos ninhos estavam gerando só fêmeas. 94%. Nossa, quase só fêmeas. Exato. Já no Sudeste, com temperaturas um pouco mais amenas, no Espírito Santo e Rio de Janeiro, a proporção era mais equilibrada, em torno de 53% de fêmeas.
E isso, claro, acende um alerta enorme sobre os efeitos das mudanças climáticas, né? Com certeza. O aquecimento global pode literalmente distorcer a proporção sexual das futuras gerações, e isso compromete a viabilidade das populações a longo prazo. E não é só o clima global, viu? Alterações locais, tipo construções que sombreiam a praia, também podem interferir nesse equilíbrio delicado. É uma dinâmica super complexa, com consequências potencialmente bem graves. E falando em consequências graves, a situação de conservação delas não está nada confortável, né? Segundo as avaliações de 2022, que as fontes citam, 4 das 5 espécies estão ameaçadas de alguma forma. Infelizmente, sim. A de couro está como criticamente em perigo, é o nível mais alto, a de pente em perigo e a cabeçuda e a oliva como vulneráveis. E os documentos detalham muitas ameaças, quase todas ligadas a nós, humanos, né? Sim, quase todas. O Guia de Licenciamento Ambiental do ICMBio e do TAMAR é bem explícito sobre esses impactos. A gente pode até agrupar em 2 frentes principais: os que ocorrem em terra, nas áreas de desova, e os que acontecem no mar. Ok, começando pela terra, então. O que mais impacta as praias onde elas botam os ovos? Olha, um problema muito sério é a iluminação artificial, o que a gente chama de fotopoluição. Luzes de cidades, de condomínios na beira da praia, quiosques, até luzes de navios e plataformas lá no horizonte. Tudo isso confunde tanto as fêmeas que estão procurando um lugar tranquilo para desovar, quanto, e talvez principalmente, os filhotinhos. Eles evoluíram para seguir o brilho mais claro do horizonte, que naturalmente seria o mar refletindo a luz da lua e das estrelas. Ah, claro. Com luzes artificiais por perto, eles se desorientam, vão na direção errada, acabam indo para ruas, para piscinas e geralmente morrem desidratados ou atropelados. É muito triste. Nossa, que problema sério isso da luz. E o trânsito de veículos nas praias. Também é citado como um problema, né? Sim, o trânsito de veículos, carros, buggies, quadriciclos, tudo isso compacta a areia. Isso dificulta a escavação dos ninhos pelas fêmeas e depois a saída dos filhotes, que não conseguem romper aquela crosta dura. Fora o risco de esmagar um ninho sem ver, né? Exatamente. Podem esmagar ninhos inteiros ou atropelar os filhotes na corrida para o mar ou até mesmo as fêmeas adultas. Um estudo que está mencionado no material mostrou uma coisa interessante. Só a presença de quadriciclos na praia já aumentava a chance da fêmea desistir de desovar ali e voltar para o mar. É o que eles chamam de meia-lua, quando ela sobe, tenta, mas não se sente segura e vai embora. Puxa vida. E além disso, as fontes falam bastante sobre a degradação do habitat mesmo, a ocupação desordenada da costa. Exato. Construções avançando demais sobre a faixa de areia, a remoção da vegetação de restinga. Essa vegetação é vital, sabe? Ela segura a areia, ajuda a regular a temperatura dos ninhos ali embaixo. Entendi. E também a construção de estruturas como moles, quebra-mares. Essas obras alteram todo o fluxo natural de areia na costa, aí causa erosão em alguns pontos e acúmulo de areia em outros. Uma praia que sofre muita erosão ou que fica muito alterada pode simplesmente deixar de ser um lugar bom para desova. E o guia menciona que essa urbanização é uma causa importante de erosão, né? Sim, chega a citar como a segunda maior causa de erosão costeira no Brasil. E não é só a estrutura física. A simples presença humana muito intensa, com barulho, gente usando a praia à noite, equipamentos como cadeiras e guarda-sóis deixados na areia, até cachorros soltos, tudo isso perturba o processo reprodutivo e pode levar à predação de ovos e filhotes. Entendido. Os desafios na praia são enormes, então. Mas os perigos não acabam quando elas finalmente chegam ao mar, imagino. De forma alguma. O ambiente marinho apresenta outra série de ameaças bem graves e as fontes destacam algumas principais. Uma delas, que tem ganhado muita atenção ultimamente, é o lixo marinho, com um foco gigante no plástico. E a gente tem aqui uma tese de mestrado focada no sul do Brasil, que traz dados, bem preocupantes. O que essa pesquisa revelou de tão impactante sobre o plástico?
Olha, o estudo analisou 86 tartarugas encontradas mortas ou debilitadas na região entre 2013 e 2017 e encontrou plástico em 57% delas, atingindo todas as 5 espécies que ocorrem lá. Mas o dado mais chocante para mim foi sobre a tartaruga verde juvenil. A verde? O que tinha com ela? Incríveis 81% das tartarugas verdes juvenis analisadas tinham ingerido plástico. 81%. Caramba, é muita coisa. E que tipo de plástico? De tudo um pouco. Pedaços de embalagens, muitas linhas de pesca de nylon, fragmentos duros, flexíveis, até balões de festa. E o pior, em 31% dessas tartarugas verdes, o lixo estava causando obstruções no sistema digestório, ou seja, estava impedindo a passagem de comida. Nossa Senhora, 81% das jovens tartarugas verdes com plástico. É um número realmente assustador. E o estudo compara isso com dados mais antigos? Tem alguma melhora? Então, essa é talvez a parte mais, preocupante da descoberta. Ao comparar com estudos anteriores na mesma região, a pesquisa concluiu que esses níveis alarmantes de ingestão de plástico pela tartaruga verde não diminuíram significativamente desde o final da década de 90. Desde os anos 90? Quer dizer... Exato. Quer dizer que apesar de toda a conscientização, de toda a discussão sobre o problema do lixo plástico nos oceanos nos últimos 20, 25 anos, na prática, para essas tartarugas ali no sul, a situação não melhorou, continua grave. Que balde de água fria. E quais os plásticos mais comuns que elas comem? Os mais encontrados foram o polietileno, o PE, que é muito comum em sacolas e embalagens, sabe? E a poliamida, o PA, que é o nylon, muito usado em redes e linhas de pesca perdidas ou descartadas. Entendi. E as outras espécies? A cabeçuda, por exemplo, também come muito plástico? A cabeçuda, nessa pesquisa na zona costeira, mostrou uma ingestão menor, cerca de 29%, e teve um dado curioso. Os indivíduos maiores, com mais de 70 centímetros de casco, não tinham ingerido lixo ali na costa. Ah, interessante. A pesquisa levanta hipóteses, né? Talvez a ingestão seja por engano visual. A verde pode confundir um saco plástico com uma água viva, que ela come. A cabeçuda, que come mais caranguejos, talvez confunda fragmentos duros. Ou pode ser só oportunismo, comer o que aparece na frente. Mas um dado curioso sobre a cabeçuda veio de um estudo anterior que eles citam. Indivíduos da mesma espécie encontrados em ambiente oceânico mais longe da costa tinham ingerido mais lixo do que esses da zona costeira. Ué, mais longe da costa tinha mais lixo para elas comerem? Ou talvez a dinâmica seja diferente lá fora, né? Mostra como o problema é complexo e pode variar muito entre espécies, idade, até o ambiente onde a tartaruga vive. Não é uma resposta simples. Com certeza não. Além do plástico, que é um problemão, que outros perigos marinhos as fontes apontam? Bom, os vazamentos de óleo são outra ameaça bem séria. Pode vir de navios, de plataformas ou de acidentes, né? O óleo pode impregnar o corpo delas, dificultando a natação e a respiração. Elas podem inalar os vapores tóxicos quando sobem para respirar na superfície ou ingerir o óleo ou aquelas pelotas de piche. E se o olho chegar na praia, contamina os ninhos, pode matar os embriões. O desastre de Deepwater Horizon, lá no Golfo do México, é sempre lembrado como um exemplo do potencial catastrófico. Sim, lembro disso. Que mais? Colisões? Isso, as colisões com embarcações. Com o aumento do tráfego marítimo para pesca, turismo, transporte nos portos, o risco de uma tartaruga ser atingida por um barco aumenta. Especialmente quando elas estão subindo para respirar, ficam mais vulneráveis. E a velocidade do barco influencia muito. Quanto mais rápido, menor a chance da tartaruga conseguir desviar a tempo. Faz sentido. E atividades como dragagens para aumentar a profundidade de canais e captação de água para a indústria. Também são problemas. As dragagens podem sugar tartarugas acidentalmente junto com a areia do fundo. Há relatos de centenas de casos nos Estados Unidos, por exemplo. E sistemas de captação de água para resfriamento industrial, como aconteceu lá em Angra 2, na usina nuclear, também podem acabar capturando tartarugas.
Nesse caso específico de Angra, eles mencionam que a instalação de grades adequadas na captação conseguiu resolver o problema localmente, o que é uma boa notícia. Pelo menos uma solução que funcionou ali. Aí temos também a poluição química, né? O descarte de esgoto sem tratamento, efluentes industriais. Tudo isso degrada a qualidade da água, afeta a saúde dos animais, os corais, as algas de que elas se alimentem, e há suspeitas, ainda em estudo, de uma ligação entre certos poluentes e a ocorrência da fibropapilomatose, que é uma doença que causa tumores nas tartarugas. Tumores, nossa. Bem feio. E por fim, as fontes mencionam a prospecção sísmica, aquela atividade para buscar petróleo e gás no fundo do mar, que usa canhões de ar para gerar ondas sonoras muito intensas. Ah, sim. Isso gera um barulho danado no mar, né? Exato. É uma fonte de ruído submarino muito forte. Os efeitos exatos nas tartarugas ainda estão sendo estudados, mas por precaução, o Brasil tem uma instrução normativa, a IN 01 de 2011, que restringe essa atividade em áreas e épocas que são críticas para a reprodução ou alimentação das tartarugas. Aplica-se o princípio da precaução. Uau, é uma lista realmente extensa de perigos. E as fontes ainda mencionam, mesmo que de passagem, a captura incidental na pesca como uma das maiores ameaças globais, certo? Só que não era o foco principal desses guias de licenciamento que a gente está vendo. Exatamente. A pesca incidental, ou seja, quando a tartaruga é pega sem querer em redes, anzóis, arrastos, é um problema gigantesco em escala mundial, talvez o maior para muitas populações. Mas esses documentos específicos que a gente analisou focaram mais nos impactos que estão ligados a empreendimentos costeiros e marinhos, aqueles que precisam passar pelo processo de licenciamento ambiental. Por isso a ênfase nesses outros pontos. Entendi. Bom, diante de tantas ameaças, é um alívio saber que existem esforços de conservação acontecendo. O Centro Tamar, que é ligado ao ICMBio, parece ser a grande referência nesses documentos, né? Sim, o Tamar e ICMBio coordenam muitas das ações de conservação e pesquisa no Brasil há décadas. E eles mantêm um banco nacional de dados, o que é fundamental. Centraliza informações de ocorrências, desovas, encalhes, de todo o país. Isso é essencial para a gente entender o cenário geral e planejar a conservação de forma eficaz. E que estratégias-chave as fontes destacam? O que está sendo feito? Bom, primeiro tem a parte de legislação e o licenciamento ambiental em si. Existem regras importantes para proteger as tartarugas. Por exemplo, tem uma resolução do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, a número 10 de 1996, que obriga que o Tamar ICMBio seja consultado antes de liberar qualquer empreendimento em áreas de desova conhecidas. Ah, isso é importante. Muito. Aquela IN 01 de 2011 que eu mencionei restringe atividades de óleo e gás em áreas e épocas críticas. Existem portarias que proíbem veículos em certas praias, importantes para a desova, e tem a proteção legal das APPs, as áreas de preservação permanente, como as restingas, que a gente já falou da importância delas. O licenciamento ambiental funciona como um filtro, né? Certo. E um monitoramento direto nas praias? Como funciona isso? É fundamental. Os programas de monitoramento de praias, os PMPs, são frequentemente exigidos como uma condição para a licença de atividades com potencial de impacto, tipo portos, exploração de petróleo. São equipes treinadas que percorrem as praias, às vezes diariamente, registrando desovas, marcando e protegendo ninhos, atendendo encalhes de animais vivos ou mortos, coletando dados biológicos. Um trabalho de campo intenso. Muito intenso. Os mapas que estão nos guias mostram que existe uma rede bem ampla desses PMPs, cobrindo boa parte da costa brasileira. Isso é resultado tanto de projetos de pesquisa, quanto e muito dessas exigências de licenciamento. Gera uma quantidade enorme de informação valiosa. E a tecnologia? Eu vi que falam de rastreamento por satélite. Como isso ajuda? Ajuda demais. A telemetria por satélite é uma ferramenta poderosíssima. Pequenos transmissores, bem leves, são fixados no casco da tartaruga e enviam a localização dela via satélite por meses, às vezes até anos. Que incrível. Isso permite que a gente mapeie as rotas de migração delas, descubra a área de alimentação em alto mar que a gente nem sabia que existiam,
entenda onde elas passam mais tempo, quais corredores elas usam. Essa informação é ouro para a gestão. Então, saber onde elas estão ajuda a protegê-las de atividades como a sísmica, por exemplo. Tipo, aqui não pode fazer barulho agora. Precisamente. Os mapas gerados com esses dados de telemetria, os guias mostram exemplos para tartaruga-oliva e para de couro, ajudam a definir zonas e épocas onde atividades de alto impacto, como a sísmica ou perfuração para petróleo, deveriam ser evitadas ou pelo menos realizadas com extremo cuidado e monitoramento adicional. Faz todo sentido. E um ponto interessante que as fontes trazem é que uma parte significativa desses estudos de telemetria, eles citam 120 dos 160 transmissores usados em alguns levantamentos, foi financiada justamente por empresas como parte das exigências do licenciamento ambiental dos seus projetos. Olha só. Então, o licenciamento acaba gerando conhecimento importante para a própria conservação. Exatamente, é um ciclo interessante. O processo de licenciamento exige estudos, esses estudos geram dados e esses dados ajudam a refinar as próprias medidas de conservação e as futuras análises de impacto. Legal. E além de monitorar, legislar, rastrear, existem ações para diminuir os impactos diretamente ali onde eles acontecem. Mitigar, né? Sim, as chamadas medidas de mitigação. Para cada tipo de ameaça que a gente listou, busca-se uma solução ou pelo menos uma atenuação do impacto. Por exemplo, para o problema da iluminação, existem técnicas de manejo da luz, usar lâmpadas de baixa intensidade, direcionar o facho para baixo, usar barreiras visuais. Para veículos, a principal medida é a restrição ou proibição em áreas-chave. Para dragagens, existem protocolos como ter observadores de bordo atentos para avistar tartarugas e usar equipamentos nas dragas, tipo defletores, que tentam evitar que elas sejam sugadas. Para a questão do lixo, entram os programas de gestão de resíduos na fonte, limpeza de praias e muita educação ambiental. São muitos exemplos. Entendi. Mas imagino que nem sempre funcione 100%, né? Com certeza não, e é importante ter isso em mente, algo que o próprio guia ressalta. Nem sempre a mitigação é totalmente eficaz, ou às vezes ela é inviável na prática. Em áreas que são extremamente sensíveis para desova ou alimentação, dependendo do tipo e da magnitude do projeto, mesmo com todas as medidas de mitigação propostas, o impacto residual ainda pode ser considerado inaceitável. E aí o projeto não pode ser feito ali. Exato. Nessas situações, o órgão ambiental pode concluir que o projeto é inviável naquela localização específica. A análise tem que ser muito criteriosa, caso a caso, pesando os custos e os benefícios e, claro, priorizando a conservação dessas espécies ameaçadas. Ufa! Que exploração intensa que a gente fez hoje, hein? Fica muito claro que as tartarugas marinhas têm um ciclo de vida fascinante, uma biologia incrível, mas, nossa, estão numa encruzilhada muito séria. As ameaças ligadas às nossas atividades, tanto em terra quanto no mar, são muitas e bem complexas. Muitas. Mas, por outro lado, a gente viu também que existe muita ciência, muita tecnologia e muita gente dedicada, né? Esforços de gestão sendo feitos para tentar reverter esse quadro preocupante. Essa conexão terra-mar que você mencionou ficou muito evidente, né? O que a gente decide fazer aqui no litoral, como a gente constrói, como a gente gerencia nosso lixo, como a gente usa a praia, tem um impacto direto na vida desses animais marinhos, mesmo lá longe da costa. Fundamental perceber isso, e a ciência, através do monitoramento constante da telemetria, nos dá os olhos para enxergar esses impactos e as ferramentas para tentar agir de forma mais inteligente, mais direcionada. A informação gerada, muitas vezes, como a gente viu através do licenciamento ambiental, é crucial para isso. E para a gente ficar pensando, aquele dado da pesquisa sobre plástico lá no sul do Brasil me deixou realmente inquieto, sabe? Saber que, para a tartaruga verde, naquela região específica, o problema da ingestão de plástico não melhorou nada desde os anos 90, mesmo com tudo que se fala sobre isso hoje em dia. É um dado forte, né? Será que as ações atuais de combate ao lixo marinho, por mais bem intencionadas que sejam, estão sendo suficientes? Que mudanças talvez mais profundas, mais efetivas, tanto individuais quanto coletivas, são realmente necessárias para a gente garantir que essas navegadoras ancestrais continuem a cruzar nossos oceanos no futuro?
Fica aí a reflexão.